Olá pessoal, então hoje é terça-feira e eu trago mais um vídeo sobre uma publicação referente à tapeçaria e arte têxtil. E hoje eu trouxe o primeiro livro publicado no Brasil sobre a tapeçaria que estava sendo feita aqui no país. Acredito que muitos de vocês conheçam já essa publicação. Aspectos da tapeçaria brasileira, que foi escrito pelo Geraldo Edson de Andrade. Esse livro foi lançado em 1977, por isso é a primeira publicação que se dedicou ao tema aqui no Brasil, o que torna ele muito interessante, já que ele foi escrito e o Geraldo de Andrade buscou esses artistas justamente quando a tapeçaria estava no seu auge aqui no Brasil. A gente já tinha tido a primeira Trienal de tapeçaria, mas mesmo assim estava todo com uma movimentação e ele realmente foi atrás dos artistas que estavam mais em voga, vamos dizer assim, na época. Então, começando com o sumário, nesse livro há uma tentativa de sistematização da tapeçaria, que foi dividida em 10 capítulos, que a gente vai vendo ao longo do livro. Depois, que é bem interessante, tem biografia de diversos artistas que ele cita no livro e ainda tem muitas imagens de obras. E para fazer esse livro, até acho que é interessante, porque eu já tive contato com uma dessas cartas, o autor, né, o Geraldo de Andrade, realmente foi enviando cartas aos artistas e solicitando imagem de suas obras e uma pequena biografia. Então acredito que foi dali que ele foi tendo a base do material para fazer o livro. Porque um dos problemas que eu vejo nesses livros da década de 70, 80, que são as primeiras publicações de tapeçaria aqui no Brasil, e de outros também, é que eles não referenciavam nada, né? O que torna um problema, né, atual. Às vezes tem algumas informações que eu vejo no livro e eu fico tipo, será? Tu tem essa certa dúvida de onde que veio isso, né? Mas, fora isso, enfim, acho interessante todos os nomes que ele traz muito nome de artista, e também ele cita nomes bem importantes, que até ele talvez não dê uma grande ênfase, mas que agora, assim, pesquisando, eu vejo que é interessante, que já tinham conhecimento desse nome, dessa pessoa, e tá ali no livro. Então, o primeiro capítulo é uma arte que vem dos povos antigos, traz dessa tradição da tecelagem, né, enfim, que é algo super antigo, e que chegou até o século XX com toda essa novidade, né, com essa restauração, vamos dizer assim, desse suporte. Então, a gente tem o capítulo 2, que é Regina Gomes de Graça e o pioneirismo brasileiro. Realmente vou dar um destaque aqui para Regina, em algum dos outros vídeos eu já tinha comentado sobre ela, mas agora eu vejo o quanto ela foi importante para começar a desenvolver um olhar novo para a tapeçaria e vai criar tapeçarias com um olhar mais para arte decorativa, para decoração mesmo de interiores, mas ela é que começa realmente a olhar de novo para a tapeçaria, para a tecelagem, como algo a ser vinculado à arte. Isso é bem importante, assim, da Regina. E foi ela, né, que deu ajuda ao Jacques Duchel, no Roberto Nicola, para eles começarem a tecer, né? Então, quanto o papel dessa mulher é importante para a arte da tapeçaria aqui no Brasil. O terceiro capítulo, a gente tem o Leonardo de Carvalho, a exuberância tropical, então comenta realmente a relevância desse artista. Ele é bem citado pelo Geraldo de Andrade, né? Daí a gente tem o capítulo 4, que é da Madeleine Colasso e a sua tapeçaria, que ela também foi uma estrangeira, né, que enfim fica no Rio de Janeiro e realmente criou muitas tapeçarias e inclusive criou o ponto brasileiro, né, que ela ficou muito famosa. E acho importante que isso é uma coisa que eu já me confundi, então acho legal falar aqui. A Madeleine Colasso é a mãe, daí a gente tem a filha dela, Consensa Colasso, que começou a produzir tapeçarias também. No capítulo 5 a gente tem o tropicalismo como temática. Então o Geraldo de Andrade comenta que artistas acabaram se influenciando muito, inclusive, pelo Leonardo de Carvalho, e pegam esse tema da questão tropical, até se for pensar nos anos 60, 70, né? E que esse tema se torna comum e caro a muitos artistas que produzem tapeçaria. E aqui, especificamente, ele cita o Kennedy Bahia, que é um artista também, ele é chileno, vive na Bahia e começa a produzir tapeçarias com esse tema, né? Então, o capítulo 6 é as formas tecidas de Nicola e Duché, que eu já citei bastante no vídeo do Norberto Nicola,
mas ele traz realmente a importância, e aqui ele parte dessa questão da tridimensionalidade. Cita como eles foram importantes para ter esse salto para o espaço. Daí logo em seguida vem uma parte bem interessante, que é o capítulo 7, que ele comenta tapeçaria e pintura. E que ele fala dessa experiência de diversos artistas brasileiros, e não só daqui, enfim, mundiais, que fizeram esse flerte com a tapeçaria. Mas é interessante que ele faz uma crítica, porque ele comenta que muitos artistas, ele até cita o Di Cavalcanti, Aldemir Martins, o Volpe, Milton da Costa, foram chamados por alguns ateliês de tapeçaria. E a crítica que ele faz a isso é que esses artistas não se interessaram muito para entender sobre o suporte da tapeçaria. Fizeram apenas um desenho e passaram e o artesanato, enfim, passou para a tapeçaria. E ele critica um pouco isso, que há uma falta de interesse para entender as nuances da tapeçaria e para pensar o suporte mesmo. Acho bem interessante assim essa crítica dele. E ele vai citar 3 artistas, entre eles o Burle Marx, que não foram artistas que foram atrás, mas para compreender quais eram as peculiaridades da tapeçaria e que poderiam caber muito bem à produção plástica deles. Então eu acho bem interessante essa crítica que ele faz. O capítulo 8 a gente vai ter tapeçaria e arte popular, que aqui também é bem interessante. Ele vai atrás de artistas, fazem tecelagem, mas ele também olha muito para a produção de renda do Nordeste, até de Santa Catarina, enfim, ele cita o quanto esse trabalho da palha, das rendas, como a gente tem esse artesanato, né, aqui que é muito forte e que flerta muito com a arte têxtil. Daí no capítulo 9, a experiência de um artesanato, o Guanabara, né. Então ele realmente vai focar um pouco na história do artesanato Guanabara, fica no Rio de Janeiro. Ele comenta que chegou até 70 bordadeiras e artesãs, porque eles também faziam tapeçaria tecida, né? Mas olha a quantidade de pessoas que empregou, né? E é legal que o artesanato Guanabara, então trabalhava muito assim, chamava artistas para produzir tapeçarias e eles que faziam mão de obra, né? E daí o último capítulo é as muitas tendências das pesquisas atuais. Então ali ele vai fazer um apanhado de diversos artistas. Ele cita como os principais polos, que eu acho bem interessante, é Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Como que tem já polos mais concisos na tapeçaria e muitos artistas produzindo nesse suporte. E ali ele vai dar uma apanhada, ele diz vários nomes, né? Então, e aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele cita Zoraida Betchol, Licie Runch, Iedo Titsi, Carlo Bino, Berenice Gorini, Sônia Miller, dentre outros. Realmente aqui, né, nos anos 70 a gente já tem um grande número de artistas voltado, né? E não é à toa que em 1980 vão criar o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Mas isso é a história para um outro vídeo, é a minha pesquisa e trabalho de conclusão. Uma outra hora eu comento mais sobre isso. E daí depois desse último capítulo, vai nos mostrar uma gama enorme de tapeçarias. Aqui tem do Francisco Brenan, enfim, tem muitas imagens que ele foi coletando que eu acho bem interessante, assim. Porque o que eu acho curioso, assim, da tapeçaria é esses artistas tapeceiros a gente acha bastante, mas, por exemplo, eu nunca vi uma tapeçaria do Di Cavalcanti, do Volpe, eu não sei onde tá, provavelmente deve estar em coleções particulares, então fica um pouco mais sumido. E aqui tem algumas coisas que não é tão comum da gente ver, o que eu acho bem válido, assim. Até eu confesso que fazia tempo que eu não olhava esse livro, porque eu já acho ele um pouco datado, assim, pra minha pesquisa, ele não tem tanta informação. E foi bem bom até olhar de novo pra ele, assim, porque ele é um bom livro. E acho que é isso, assim, sobre esse livro. Ele não é um livro, como eu falei, não tem esses 10 capítulos, mas não são super longos, não são super profundos no seu tema. Ele é interessante porque ele traz nomes. Acredito que é isso, espero que tenham gostado. E nessa semana eu vou ir postando algumas imagens que tem nesse livro, principalmente desses artistas que eu acho que a gente não consegue encontrar com tanta facilidade, produções deles. Tá bom? Então, muito obrigada e até terça que vem com outro livro sobre arte brasileira também.